Bom, agora que você já sabe o significado de todos os símbolos e todos os portais de cada um dos 22 arcanos maiores, está na hora da gente dar uma olhada em como é que funciona uma tirada e como é que funciona o uso do tarô prático no dia a dia do mago. Então, lembra que eu falei no começo do curso, nós temos os arcanos maiores e os arcanos menores. Então falta ainda os arcanos menores para complementar todo o estudo, né? 56 arcanos menores. Os maiores, eles são energias que permeiam toda a árvore da vida. Os menores, eles são energias mais elementais e mais pontuais. Os maiores têm a vantagem que eles podem ser usados no seu altar pessoal. Os menores também. A gente vai reparar que os maiores eles possuem um poder maior porque eles lidam com fluxos de energia. E o menor ele lida com pontuações de energia. Para o mago, uma vez que você consagrou o seu tarô, você pode utilizá-lo ele como uma ferramenta mesmo. Então está lá o seu altar pessoal, você coloca ali a figura do mago em cima e você mentaliza tudo que você sabe desses símbolos para abrir esse portal e puxar essa força para o teu altar pessoal. Ou você pode pegar uma carta que você consagrou e andar com ela no bolso para estar sempre lembrando de caminhar com essa energia. Daí ela caminha junto com você. Para fazer a consagração tem diversos tipos diferentes. Para o mago, normalmente você vai fazer uma de acordo com a egrégora que você trabalha, né? Então seja ela da Golden Dawn, ou maçônica, ou do Arcano Arcanorum. E se você não tem nenhuma egrégora, você vai fazer uma dedicação. E aí quando você estiver mais avançado, você pode reconsagrar o tarô quantas vezes você quiser. Então essa consagração costuma ser feita numa janela astrológica de algum signo da água, né? Câncer, normalmente escorpião ou peixes. Então você vai pegar o tarô, os arcanos maiores. O ideal é consagrá-los uma vez o tarô inteiro. E depois cada uma das cartinhas, lembra que eu falei que elas estão associadas a um signo, um planeta, um elemento. E você pegar uma situação que evoque esse elemento e consagrar de novo para acumular essa energia dentro da carta do tarô. Uma consagração simples, você abre o seu altar, prepara ali as velas, põe um pouquinho dos 4 elementos, e aí você vai consagrar cada uma das cartas, não pegar o louco, e vai falar para o universo. Então é preciso vocalizar, né? A gente chama de sortilegiar. Então você vai falar assim, eu, fulano de tal, pertencente às egrégoras tais, ou se você não pertence a nenhuma ainda, você pode falar assim, estudante de hermetismo, peço ao meu sagrado anjo guardião que me ajude a consagrar essas cartas. E aí você consagra a carta uma por uma para a função dela. Então, serve até como uma revisão do que você fez aqui. Então, por exemplo, você vai pegar o louco e falar assim, eu, Marcelo Deodébio, pertencente às egrégoras tais, com os cargos tais, consagro esse arcano do louco para me trazer o conhecimento dos caminhos que se abrem, dos novos caminhos da minha vida, de coisas que iniciam, de ciclos que começam. E você elabora, você põe o verbo do que você quer magisticamente naquela carta, dentro dos símbolos, obviamente, daquela carta. E eu quero que essa carta se torne meu instrumento para canalizar essa energia. Assim seja. E aí você batiza, ou seja, passa nos 4 elementos. Passa assim, põe um pouquinho de sal em cima, passa na chama da vela, passa no incenso, né? E põe umas gotinhas de água em cima, ou só salpica. E aí seu tarô vai estar energizado. Você visualiza durante todo esse processo essa luz descendo, o seu sagrado anjo guardião, né? Toma um tempo só para isso e você vai imantar essa carta do tarô com essa ideia. É possível consagrar tudo de uma vez só? Tem muita gente que gosta de consagrar um arcano maior por dia. Então ele vai se dedicar cada dia, né? Então vai ao longo de um mês certinho. Ele vai começar na lua crescente, a hora que tiver a lua nova. Ele começou a lua crescente e você marca 22 dias. E aí cada um dos dias você vai carregar o arcano com aquele simbolismo. Então você já tem as cores
Quem tem aí mais traquejo, contato com guia e tal, pode passar aí nas casas de Umbanda, comprar as velas das cores de cada uma das cartas, cada dia acender essa vela, fazer ali o nome do arcano, levar para o seu templo astral e efetivamente trazer um portal dessa energia para você. Quanto mais complexo, mais detalhado, mais intrincado é esse ritual mágico, maior o poder mental e astral que vai ficar nesse instrumento de trabalho. Eu recomendo, se você tiver o tempo, a dedicação e a vontade, fazer essa consagração dos 22 dias. Então, começando ali, dá uma olhada na internet, a gente acha fácil isso. Quando tem a lua nova, marca no calendário e faz um por um. Então, esse é um excelente exercício e eu te garanto que esse tarô vai ficar muito poderoso. Uma das coisas que a gente sabe que isso funciona é que muitos alunos, quando fazem isso, depois levam em terreiro e a entidade olha, ela consegue ver, consegue enxergar os portais. Ele vira uma das ferramentas mais perfeitas e mais maravilhosas de magia prática que um mago pode ter. Tá? E pode ser carregado como amuleto, ou utilizado, ou usado para fazer qualquer tiragem. E aí você guarda esse tarô e não deixa ninguém colocar a mão nele. É comum a gente ter 2 tarôs, um que é mais específico para fazer nossos rituais, então pode ser ou o tarô da Cabala Hermética ou o tarô do Crowley. Costuma-se usar esse daí quando você vai consagrar e ter todo um cuidadão com ele. E um segundo tarô que você vai consagrar também, mas ele não vai ser usado para a parte magística, ele é a parte profana. Então você vai poder entregar na mão de alguém para embaralhar, ou fazer uma tiragem, tirar para outra pessoa, deixar alguém pegar na mão, etc. E vai ter outros trabalhos. Inclusive existe uma das coisas que nós fazemos, é quando você faz uma tiragem e de repente tem uma carta ali que você não gostou do resultado. Então você pode fazer a tiragem com o seu tarô normal de consulta, e aí você vai pegar o seu tarô de portais, pegar a carta que você quer, colocar por cima da carta que você não estava satisfeito para você mudar essa energia da tirada, né, do fluxo de luz astral, e acender uma vela da cor do arcano que você quer e mentalizar para canalizar para esse outro lado. E aí você já ciente do que estava para acontecer e do resultado que você quer, você vai obviamente trabalhar com a sua vontade e vai direcionar o resultado daquela tirada para o que você deseja. Então, mais do que simplesmente o oráculo, o poder do tarô está nesses amuletos, nesses portais dentro do seu altar e nessa modificação do resultado de uma tirada dentro desse trabalho. Tá ok? Então essa é a consagração inicial do tarô. Vamos ver agora como é que a gente faz para preparar então uma tirada. Existem centenas de métodos diferentes de se fazer uma tirada de tarô. Ó, enquanto eu gravei esse curso, eu tenho mais ou menos uns 300 tarôs na minha coleção e eu já contei mais de 250 métodos diferentes. Praticamente cada autor inventa um. Então, com o tempo, é bem capaz que você pode até acabar inventando o seu próprio método. Eu vou te passar os métodos tradicionais, que foram os que eu aprendi, que são os que são desenvolvidos dentro da Golden Dawn, dentro do Arcano Arcanorum, e que são os mais antigos e mais tradicionais. E depois vou dar algumas ideias para você ver o que mais você pode fazer dentro dessas tiradas. Primeiro de tudo, que vale para todas as tiradas, é preparar o ambiente. Então não dá para você tirar no meio da Praça da Sé, no banquinho do lanche, no meio do ônibus. Não funciona enquanto você não tiver uma preparação. Por quê? Porque vai ter um monte de energia intrusa atrapalhando o seu contato com o SAG. Com a prática, com a firmeza, você até vai conseguir sim fazer uma tirada de tarô no ônibus. Mas antes disso você vai ter que treinar os exercícios. E inclusive tem uns cursos gratuitos com todos os exercícios básicos de magia, aí no E-Adeptos. Então você vai treinar visualização, meditação, exercício da vela e tal, para você conseguir firmar essas barreiras energéticas ao seu redor. Então quando você vai fazer uma tirada, você respira fundo, respira 3 vezes, você acalma, você mentaliza um círculo prateado e dourado ao seu redor e uma luminosidade que te conecta direto com a luz do Criador. Se você souber fazer o exercício do ritual menor do pentagrama ou a cruz cabalista,
é recomendado que você faça antes dessa tirada. E aí você isola, né? Você higieniza o ambiente astral ao seu redor e permite a sua conexão direta com o seu Sagrado Anjo Guardião. Nesse curso, como é o Arcanos Maiores, a gente vai utilizar apenas os maiores. No curso de Arcanos Menores, nós vamos utilizar apenas os menores. E quando você tiver os dois cursos, você pode utilizar os dois tarôs. Os Arcanos Maiores e Menores, eles nunca são misturados. Então, apesar de ser guardado junto e transportado junto, na hora de tirar você separa em duas partes, eles não se misturam. Você vai pegar o arcano maior, vai embaralhar do jeito que você quiser, como você quiser, mentalizando e não desfocando do que você quer perguntar. E aí você vai ter diversos tipos de tirada. Uma que é muito bacana é a tirada de uma carta. Então você pergunta o que está acontecendo em relação a esta situação e você vira a carta. Isso pode funcionar até como você já está envolto na egrégora e fazendo o curso. Se você tiver um tarô aí na sua mão, embaralha ele relaxado, mentaliza alguma questão que você queira e pergunta assim, que energias estão envolvidas? E aí você fala a questão. É importante de falar porque você precisa verbalizar, tirar do plano mental e passar para o plano físico, então através do verbo. Falou, através quais são as energias em relação a tal coisa. Embaralhe, abre em leque ou põe, então escolhe uma e vira e pode olhar. Então isso é uma tirada simples. É possível no estudo você tirar uma carta de manhã para ver como é que é o seu dia, ou uma brincadeira que eu fazia enquanto eu ainda estava treinando o tarô, quando se você não estiver acreditando muito, você tira uma carta de manhã e não mostra a carta, deixa ela no seu altar virada de cabeça para baixo. Viva seu dia inteiro e quando você voltar de noite, abre e olha a carta e vê o que aconteceu durante o dia, se tem relação com a carta que você abriu. Depois de um tempo você vai desencanar de fazer isso, porque você vai começar a olhar a carta e falar, queria ter aberto isso de manhã. E aí você passa a fazer esse exercício. E é costume também, quem tem o diário mágico, anotar essa carta do dia ao longo da semana, para você ver como essa energia está fluindo. Tá ok? Muito bem. Então vamos ao segundo método, que é método tirada de 3 cartas. No método tradicional de 3 cartas, ele repete o método de uma carta para você embaralhar, só que você vai colocar 3 cartas. Uma para o passado, uma para o presente e uma para o futuro. Então, ao invés de colocar apenas uma simplificação desta energia, nós vamos conversar sobre uma situação, da onde ela está vindo, como ela está e para onde ela está indo. Aí, da mesma maneira, se você só sabe os arcanos maiores, você vai fazer com os arcanos maiores. Se você só sabe os menores, você vai fazer com os arcanos menores. Se você já conhece o símbolo dos dois, né, já abriu as chaves da iniciação, você vai pegar para cada um deles um parzinho. Então, um maior e um menor. E vai colocar lado a lado. Então, no final vão ser 6 cartas, meia dúzia de cartas, organizadas em 3 pares. Tá ok? Como esse curso é, por enquanto, só de arcanos maiores, você vai fazer só o fluxo energético. E aí depois, mais para frente, você dá esse passo a mais. Tá ok? Então você faz da mesma maneira. Embaralha, mentaliza na pergunta e fala como é a situação que o tarô quer me dizer a respeito da situação tal. E aí você normalmente abre um leque, sente as cartas, e essa é uma das partes mais interessantes da intuição. É que você não vai pegar uma carta, você vai deslizar a mão devagar em cima daquelas cartas e você vai ter algo que não tem como explicar com palavras para você pegar a carta X e não a carta Y. E aí você vai sentir mesmo e pegar aquela carta. Você acha que é aleatório, mas não é. A sua intuição está te guiando para ali. E aí você coloca as 3 cartas viradas para baixo e abre as 3. E aí você lê aquela energia como uma história em quadrinho, pegando a informação que a gente pegou. Então no curso inteiro. Então quer fazer um exemplo? Pega as tuas cartas, teu baralho, começa a embaralhar, respira, chama teu Sagrado Anjo Guardião, vocaliza o que você quer saber, abre o leque, escolhe as cartas,
Coloca, pede para ele te passar e abre. Então a carta do meio é como está a sua situação agora. A carta anterior é de que energia veio para essa situação. E a terceira carta do futuro é para onde que, dados o que está tudo acontecendo de acordo com o que você está fazendo, vai acontecer, né? Vai fluir. Se você não gostar do resultado que está fluindo, pelo menos você já sabe que está caminhando para essa coisa ruim. O poder do tarô é justamente já saber que, por exemplo, numa reunião vai dar muito problema de briga com o seu chefe, você já vai preparado, já leva um docinho, faz um melzinho, prepara uma macumbinha, para já deixar tudo mais adocicado, para literalmente mudar a previsão do tarô. Porque o futuro não aconteceu ainda. O tarô permite que a gente enxergue a luz astral se movimentando no plano astral. Mas ainda não está concretizado em Malkuth. Então tudo que você lê no futuro ali dentro do tarô, você pode usar a tua vontade para modificar aquele resultado. E aliás, esse, na minha opinião, é o maior poder do tarô. Não é você ver o futuro, mas é você ter o poder de, tendo essa informação a mais, mudar o teu futuro. Tá ok? E agora, a cruz celta, que é um dos mais tradicionais métodos de leitura. A cruz celta, ela funciona do mesmo jeito que todos os outros métodos, só que ele usa um desenho um pouco mais elaborado, e esse método ele costuma demorar um pouquinho mais. É recomendado que você respire, você não tenha telefone, nada que vai te distrair, tira a internet, tira tudo da sala, para você conseguir respirar e canalizar essa informação. Ele vai te contar uma história. É a história pelo plano astral do que você está vivendo naquele momento. Então ele vai te contar, ele vai explicar, e quando você tira o tarô para você mesmo, eu te garanto que é um soco na cara. Tarô não tem dó, então aprenda uma coisa do tarô, ele não vai pegar leve, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Se tiver que dar tapa ou bica no saco, ele vai dar e ele não quer nem saber. Ele fala o que você tem que ouvir, não o que você quer ouvir. Então, vai respirar fundo, embaralhar, de novo abrir o leque. Se você já conhece os arcanos menores, você vai abrir primeiro o leque dos maiores, escolher as 10 cartas, depois fechar, pôr de lado, abrir o leque dos menores, escolher, colocar as cartas, e aí você vai ter 20 cartas em 10 pares. Se você estiver trabalhando só com os maiores, você vai ter 10 cartas. Se você estiver trabalhando só com os menores, 10 cartas. Tá ok? Então, nós vamos respirar. Aqui com o gráfico você vai acompanhando cada uma das cartas, como é que funciona. A leitura ela é numa espiral. Então significa que você vai olhar, a primeira carta de todas é a carta central, como você está observando aqui. Então, a primeira carta ela vai dizer sobre o que nós estamos falando. Então, que energia nós estamos lidando aqui? A cruz celta ela tem uma característica legal que você não precisa pensar no problema. Se você quiser, um tanto quanto melhor. Mas senão você pode virar e falar assim, o que o tarô tem para me falar essa semana, ou esse dia, ou sobre o que eu estou vivendo? E aí pode confiar que vai sair naturalmente. Então você vai pôr a primeira carta, que é essa. Sobre o que estamos tratando. A segunda carta, ela vai sobre o tarô. E ela vai cruzada, ali formando uma cruz. E ela está dizendo assim, que energia que está influenciando esta energia. E aí você vai observar as duas cartas do tarô e por todos os símbolos que a gente estudou até agora, você vai ter essa intuição do que está acontecendo ali. O que está acontecendo e o que está influenciando sobre aquilo que está acontecendo. Tranquilo? A terceira carta lida com o passado. Então, quando você observar, você vai ver o que está acontecendo, o que está influenciando essa ação e de onde veio essa situação. Então aí, a terceira carta te dá o passado. A carta de número 4, que fica em cima da carta principal, ela vai te dar o seu presente objetivo. Ou seja, tudo aquilo que você está sabendo. Então, o que está acontecendo, o que você sabe, o que você conhece, o que está acontecendo ao seu redor dentro do ambiente que está sendo
interpretado. E a carta número 5, que vai embaixo, ela vai lidar com aquilo que você não está sabendo, ou não estava sabendo, que é tudo aquilo que está sendo feito nas suas costas, tudo aquilo que está sendo feito em paralelo e tudo aquilo que está acontecendo dentro dessa situação que não envolve o seu controle direto. Então você já vai ter o que você sabe e o que você agora sabe também, mas o que estava velado. Então essas duas cartas, que ficam em cima e embaixo, perceba que elas lidam com o presente. Se a gente lembrar da nossa tirada de 3 cartas, você vai ver que tem um passado e o presente foi desdobrado no que você está acontecendo, no que você sabe e no que está oculto. Aí nós vamos tirar a próxima carta, que é o futuro próximo, que é a carta de número 6. Você vai virar e vai observar ali que essa energia vai tender a passar por essa carta. Ainda não é o final da situação. O final da situação será a carta 10. Mas a princípio essa é a transição da onde você está até onde você quer chegar. Então você vai contando a história, você observa aí os símbolos, qual é a carta que sai, e ele vai formar aí a tua historinha da espiral. Olhando tudo isso, você já interpreta, você já consegue ter uma ideia de como é que a coisa está desenrolando. Aí nós vamos ter as cartas auxiliares, que é a coluna da direita. A carta de baixo, de número 7, ela vem para auxiliar a interpretação da carta 5. Então você vai observar a 5, vai olhar a 7 e vai misturar essas duas ideias. Então você pode ter tirado, sei lá, um louco com uma torre, ou um diabo com um mago e tal, e essas duas cartas elas se mesclam para ver como é que isso que você não estava sabendo vai estar desenvolvendo num futuro próximo. Como é que essa energia vai se comportar. Aí você vai abrir a carta 9. Eu acho engraçado a numeração, foi como me passaram na Inglaterra. Eu estou repassando, mas eu costumo olhar primeiro a 9 e depois a 8. Tem gente que olha na numeração certa. Eu prefiro, minha opinião pessoal, ver a 8, depois a 9, depois a 8 e finalmente a 10. Aí você vai abrir a carta 9, que a carta 9 vai influenciar e afetar a carta 4, que é aquilo que você conhece, aquilo que você já sabe. E aí você vai pegar um pouquinho mais de detalhes de algo que você já sabe que está acontecendo naquela situação. Completando a volta da espiral, nós vamos parar na carta número 8, que ela complementa a carta de número 6, que é esse futuro intermediário. Então ele vai olhar, vai misturar as energias dessas duas cartas. E finalmente, no final, a carta de número 10, que é a própria configuração final e o resultado daquela tirada. Que é uma das cartas mais importantes. Para mim, pessoalmente, é a primeira que eu olho, para ver o que está acontecendo. Para onde que isso vai se dirigir. Quando você faz a tirada completa com maiores e menores, você vai ter ali 20 cartas. Então você vai analisando cada um dos pares. Parece muito complicado, mas não é, porque como o objetivo desse curso é focar no símbolo, você já deve estar percebendo que quando você faz essas tiradas de teste, o tarot conversa com você. Esse é o método que você tem que pegar, é o método verdadeiro de se aprender o tarot. Conversar na linguagem simbólica. Porque decorar, saiu tal cartinha, lê tal coisa, qualquer macaco faz. Agora o mago, ele vai pegar esses símbolos e a hora que ele olhar para o tarot conversa com ele. E, como eu falei no início do curso, o objetivo do tarot como oráculo é uma muleta. É você não precisar do tarot com oráculo. No começo eu recomendo você fazer uma tirada de cruz celta uma vez por semana, e aí você anota no seu diário mágico. Na próxima semana você vai fazendo as anotações. Depois de alguns meses, você vai olhar que a posição dessas cartas elas se deslocam nessas leituras. Como um filme mesmo. Que vai ser o quê? O próprio fluxo da luz astral ao longo dessas semanas. E quando você altera esse efeito, você vai ver que as tiradas futuras vão ser alteradas também. É um método bastante simples
né? E ele só exige mesmo prática. Então, com o tempo, quanto mais você fizer ali, vai chegar uma hora que você já vai praticamente adivinhar as cartas que vão sair, em que posição que elas vão estar. Quanto mais conectado com o seu sagrado anjo guardião você tiver, mais fácil vai ser ler o tarô. Começa difícil, como qualquer outra prática mágica, mas com a prática você vai melhorando. Só para finalizar, uns 2 exemplos para quem já tem aí o curso de astrologia. Tem muita gente que gosta de fazer essa tirada que chama tirada astrológica. Então você divide ali a mesa nas 12 casas e você tira um arcano maior para cada um dos 12 cartas e uma para o meio. Então a primeira casa, né, a casa do autoconhecimento, a casa do dinheiro e posses, casa das viagens, casa das famílias, casa da criatividade, casa do trabalho e saúde, casa da parceria, casa da magia, casa da academia e método de pensar, casa da carreira, casa dos amigos, casa da espiritualidade e o final de tudo, que é o resumo no meio. Então você consegue também conversar aí astrologicamente com o tarô. E também dá para fazer, quem já estiver estudando um pouquinho mais de Kabbalah, dá para colocar a carta como a árvore da vida. Então você pega uma mesa um pouquinho maior e coloca uma carta para Keter, uma para Rokhmah, Binah, Da'at, etc, etc. E aí você analisa como está o seu físico, como está a sua intuição, como está o seu intelecto, a sua emoção, o seu sagrado anjo guardião, as suas batalhas, as suas vantagens, os seus inimigos, as suas restrições, as suas conquistas e a sua espiritualidade. Ele funciona de maneira muito parecida com as casas astrológicas, porque na verdade os dois são a mesma coisa, como você já deve estar sabendo nessa altura do campeonato. E aí por diante, eu já vi tarô onde tem tirada da serpente, tirada da pirâmide, tirada da cruz invertida, do pentagrama, peladã. Vocês vão ver centenas aí na internet, tem um monte de tipos. E muita gente acaba até inventando sua própria tirada. Por quê? Uma vez que você conversou com o seu sagrado anjo guardião e você falou, vou tirar só 4 cartas na forma da cruz. Pai, Filho, Espírito Santo, Mãe, Amém. O que você decidir ali está conversado com o seu anjo. Então é muito comum cada um dos autores fazer a sua própria tirada. A tirada do fulano, a tirada do ciclano e tal. Mas na prática, quando você já entende o que é, você pega um livro novo de tarô, olha e você já sabe ou de onde ele copiou ou o que ele está fazendo ali. E você pode formular suas próprias perguntas e o que é cada uma das cartas. Não tem problema nenhum com isso. Tá ok? Então, passando isso daí, agora é só praticar. Então, você já tem todas as chaves para trabalhar com o tarô.